Segundo período, o Ministério de Bahá'u'lláh, 1853 a 1892. Capítulo 6. O despontar da revelação Bahá'í. A série de horrendos acontecimentos que em rápida sucessão seguiram ao calamitoso atentado contra a vida de Nasir-ed-Din Shah assinalou, como já observamos, o término da era Babi e a conclusão do capítulo inicial, o mais tenebroso e o mais sangrento da história do primeiro século Bahá'í. Esses acontecimentos haviam introduzido uma fase de imensurável tribulação, no decurso da qual as fortunas da fé, proclamada pelo Bab, se baixaram até o ínfimo grau. De fato, sempre desde seu início, provações e embaraços, reveses e decepções, denúncias, traições e massacres haviam, em um crescente cada vez maior, contribuído para a dizimação das fileiras de seus seguidores, submetido às máximas provas a lealdade de seus mais intrépidos defensores e quase conseguindo minar os alicerces sobre os quais essa fé repousava. Desde o início da fé, o governo, o clero e o povo, como se fosse um só homem, contra ela se haviam levantado, jurando eterna inimizade à sua causa. Muhammad Shah, fraco, de mente bem como de vontade, havia, sob pressão, rejeitado as propostas reconciliatórias que lhe foram feitas pelo próprio Bab, declinando encontrar-se com ele face a face e até lhe recusou entrada na capital. O jovem Nasir-ed-Din Shah, de uma natureza cruel e impiedosa, não só como príncipe herdeiro da coroa, mas também como soberano reinante, mostrara cada vez mais a amarga hostilidade que, em etapa posterior de seu reinado, iria inflamar-se em toda a sua sombria e impiedosa selvageria. O poderoso e sagaz Mu'tamid, a única figura que lhe poderia ter oferecido o apoio e a proteção de que ele tinha tão preeminentemente necessidade, dele foi tirado por uma repentina morte. O xerife de Meca, que por intermédio de Qudus havia vindo a conhecer a nova revelação, na ocasião da peregrinação do Bab a Meca, não dera ouvidos à mensagem divina e recebeu seu mensageiro com ríspida indiferença. A reunião planejada para se realizar na cidade santa de Karbala, no decurso da viagem do Bab de regresso a Hijaz, teve que ser definitivamente cancelada, para o desapontamento de seus seguidores, que, com ansiedade, haviam aguardado sua chegada. A maioria das 18 letras do vivente, os principais baluartes que sustentavam a força infantil da fé, caíra. Os espelhos, os guias, as testemunhas, que constituíam a hierarquia Babi, haviam sido trucidados pela espada ou expulsos de sua terra natal, ou com força brutal silenciados. O programa, cujas feições essenciais foram comunicadas aos proeminentes entre eles, havia, por causa de seu excessivo zelo, deixado de cumprir-se em quase sua totalidade. As tentativas feitas por dois destes discípulos para estabelecer a fé na Turquia e na Índia falharam, notavelmente, desde o próprio início de sua missão. As tempestades que varreram Mazindaran, Nairis e Zanjan, além de demolir até as raízes as carreiras promissoras do venerado Qudus, do destemido Mullah Hussein, do erudito Wahid e do indomável Rujat, pôs término às vidas de um número alarmante dos mais capazes e mais valorosos de seus condiscípulos. Os horrendos ultrajes associados com a morte dos 7 mártires de Teherã foram responsáveis pela extinção de ainda outro símbolo vivo da fé, que, por causa de seu estreito parentesco e sua íntima associação com Bab, bem como em virtude de suas qualidades inerentes, teria, se sua vida tivesse sido poupada, contribuído decisivamente para a proteção e a promoção de uma causa que tanto lutava. A tempestade que irrompeu subsequentemente, com violência sem paralelo, sobre uma comunidade já abatida, lhe havia, além disso, roubado sua maior heroína, a incomparável Tahirih, enquanto ainda na maré alta de suas vitórias, havia selado o destino de Syed Hussein, o fidedigno amanuense do Bab, e escolhido o repositório de suas últimas vontades. Havia derrubado Mullah Abul Karim Qazvini, aquele que era, como se admitia, um dos muito poucos que podiam fazer pretensão de possuir um conhecimento profundo das origens da fé. E havia atirado a uma masmorra Bahá'u'lláh, único sobrevivente dentre as figuras de maior destaque da nova era.
O Bab, o manancial de onde fluíram as energias vitalizadoras de uma revelação recém-nascida, havia ele próprio, antes de irromper aquele furacão, sucumbido, em circunstâncias atormentadoras, às descargas de bala de um pelotão de fuzilamento, deixando atrás, como líder titular de uma comunidade já às bordas da desintegração, um chefe meramente em nome, de uma timidez extrema, de bom humor, mas suscetível à menor influência, destituído de qualidades notáveis. Homem este que agora, não mais sendo controlado pela mão de Bahá'u'lláh, o verdadeiro líder, buscava, no disfarce de derviche, a proteção das colinas de Mazindarã, sua terra natal, contra os assaltos que um inimigo perigoso ameaçava fazer. As volumosas obras do fundador da fé, em forma de manuscrito, dispersas, não classificadas, mal transcritas e inadequadamente preservadas, foram, em parte, devido à agitação e ao tumulto dos tempos, deliberadamente destruídas, confiscadas ou despachadas com pressa para lugares de segurança além dos confins da terra onde foram reveladas. Agora haviam surgido poderosos adversários, entre os quais destacava-se a figura do excessivamente ambicioso e hipócrita Haji Mizar Karim Khan, que, a pedido especial do Shah, atacara viciosamente em um tratado a nova fé e suas doutrinas. E esses adversários, tornados mais audazes agora em vista dos reveses sofridos pela fé, amontoavam sobre ela abuso e calúnias. Além disso, sob a tensão de circunstâncias intoleráveis, alguns dos babis, um número muito restrito, foram constrangidos a retratar sua fé, enquanto outros apostataram e até entraram nas fileiras do inimigo. E agora foi acrescentada à soma desses horrendos infortúnios uma calúnia monstruosa provocada pelo traje que uma mão cheia de irresponsáveis entusiastas perpetrara, e ferreteando uma fé santa e inocente com uma infâmia que parecia ser indelével e que ameaçava desarraigá-la de seus alicerces. E, no entanto, o fogo que a mão da onipotência acendera, embora abafado por essa torrente de tribulações sobre ele voltada, não estava extinto. A chama, quer por 9 anos ardera com tão brilhante intensidade, estava de fato momentaneamente apagada, mas ainda existiam as brasas que aquela grande conflagração deixara atrás, destinadas a inflamar-se, mais uma vez, em data não remota, através das brisas revivificantes de uma revelação incomparavelmente maior, e a difundir uma iluminação que não só dissiparia as trevas em volta, como também viria a projetar seu esplendor até as extremidades, tanto do hemisfério ocidental como do oriental. Assim como o forçado cativeiro e o consequente isolamento do Bab lhe concederam, por um lado, a oportunidade de formular sua doutrina, desenvolver as plenas implicações de sua revelação, declarar formal e publicamente sua posição e estabelecer seu convênio, e como, por outro lado, foram o meio de proclamação das leis de sua revelação através da voz de seus discípulos reunidos em Badash, do mesmo modo, a crise, de uma magnitude sem precedentes, culminando na execução do Bab e no encarceramento de Bahá'u'lláh, veio a ser o prelúdio de um renascimento que, mediante a força vivificadora de uma revelação muito mais poderosa, haveria de imortalizar a fama da mensagem original do profeta de Shiraz e estabelecê-la em alicerces ainda mais duráveis, muito além dos confins de sua terra natal. Numa época em que a causa do Bab parecia estar periclitando às bordas da extinção, quando as esperanças e anseios que animavam, conforme impressão de toda a gente, haviam sido frustradas, quando os inauditos sacrifícios de inumeráveis prosélitos pareciam ter sido feitos em vão, a divina promessa nela contida chegou repentinamente às vésperas de seu cumprimento, e a sua perfeição final estava prestes a ser misteriosamente manifestada. A gestão Babi chegava ao seu término, não prematuramente, mas no devido tempo, segundo fora anunciado, e entregava seus frutos predestinados, revelando o seu próprio propósito final, o nascimento da missão de Bahá'u'lláh. Nesta era prenhe de trevas e de terror, uma nova luz estava prestes a irromper gloriosamente sobre o sombrio horizonte da Pérsia. Como resultado daquilo que verdadeiramente fora uma fase de preparação e amadurecimento, o mais importante, senão o mais espetacular estágio da era heróica da fé,
estava agora às vésperas de sua inauguração. Durante 9 anos, assim como fora predito pelo próprio Bab, a fé embrionária por ele concebida atravessara rápida, misteriosa e irresistivelmente sua fase de desenvolvimento, até que, na hora determinada, o fruto da prometida causa de Deus se manifestou em meio à obscuridade e agonia do Siarchal de Teherã. Vede como o próprio Bahá'u'lláh atestou, em alguns anos depois, refutando as pretensões dos que haviam rejeitado a validez de sua missão, que seguiu tão pouco depois daquela do Bab. Logo após a consumação do nono ano desta era admirável, a mais santa e misericordiosa, o número exigido de almas puras, inteiramente dedicadas e santificadas, foi com todo sigilo consumado. Que tão breve intervalo, asseverou ele ainda mais, separou esta, a mais poderosa e admirável revelação, de minha própria manifestação anterior. É um segredo que nenhum homem pode desvendar, e um mistério tal como mente alguma pode sondar. Sua duração fora predestinada. O próprio São João, o Divino, com referência a estas revelações sucessivas, profetizou claramente: é passado o segundo ai, e eis aqui o terceiro ai, que cedo virá. Esse terceiro ai, Abdu'l-Bahá, comentando este versículo, explicou: é o dia da manifestação de Bahá'u'lláh, o dia de Deus, e é o próprio dia do aparecimento do Bab. Todos os povos do mundo, afirmou ele, além disso, estão esperando 2 manifestantes, que deverão ser contemporâneos. Todos aguardam o cumprimento desta promessa. E ainda, o fato essencial é que a todos são prometidos 2 manifestantes, os quais virão um após o outro. Sheikh Ahmad As-Sa'i, aquela luminosa estrela de guia divina que precedera tão claramente antes do ano de 60, a glória de Bahá'u'lláh, que já se aproximava, e dera ênfase, abre aspas, às revelações gêmeas que haverão de seguir uma a outra em rápida sucessão, fecha aspas. Fizera, por sua parte, esta significativa declaração a respeito da hora iminente dessa revelação suprema, em uma epístola dirigida, de próprio punho, a Syed Kazim. O mistério dessa causa há de ser tornado manifesto e o segredo desta mensagem deve ser divulgado. Mas não posso dizer, nenhum tempo posso marcar. Sua causa será conhecida após Rim, 68. O veículo desta recém-nascida revelação, que seguiu tão rapidamente a do Bab, recebeu as primeiras intimações de sua missão sublime em circunstâncias que relembraram, e de fato, excedem em sua intensidade emotiva, a comovedora experiência de Moisés ao ser confrontado pela sarça ardente no deserto do Sinai. A de Zoroastro, quando uma sucessão de 7 visões o despertou para a sua missão. A de Jesus, quando saindo das águas do Jordão, ele viu os céus se abrirem e o Espírito Santo descer como um pombo e sobre ele repousar. A de Maomé, quando na caverna de Hira, fora da cidade santa de Meca, a voz de Gabriel ordenou que ele exclamasse em nome de teu Senhor. E a do Bab, quando em sonho ele se aproximou da cabeça sangrenta do imã Hussein e, sorvendo o sangue que de sua garganta dilacerada pingava, acordou para descobrir que era ele mesmo o escolhido recipiente da efusiva graça do Todo-Poderoso. Pecadores, Redentor, Tu és o Rei da eternidade, o escultor da humanidade, o Verbo aqui neste lugar, terra sofrida a te esperar. Você chegou pra nos mostrar o que é o amor e só amar, amar, amar.
Poderíamos perguntar a essa altura quais foram a natureza e a importância dessa revelação, que, manifestando-se logo após a declaração do Bab, aboliu de um só golpe o ministério que essa fé tão recentemente proclamara e sustentou com tanta veemência a energia, a autoridade divina do seu autor? Quais, bem poderíamos deter-nos para considerar, foram as pretensões daquele que, embora discípulo do Bab, tão cedo veio a considerar-se autorizado a abrogar a lei identificada com o seu amado mestre? Qual, poderemos ainda refletir, seria a relação existente entre os sistemas religiosos estabelecidos antes dele e a sua própria revelação, uma revelação que, fluindo de sua alma atribulada nessa hora extremamente perigosa, rompeu as trevas que pairavam sobre aquela pestilenta cova e, transpassando suas paredes e propagando-se até os confins da terra, infundiu a toda a humanidade suas ilimitadas potencialidades, estando agora, sob os nossos próprios olhos, a determinar as diretrizes da sociedade humana? Aquele em quem tão dramática circunstância foi incumbido de suportar o pesado fardo de tão gloriosa missão, outro não foi senão aquele a quem a posteridade consagrará e a quem inumeráveis adeptos já reconheceram como o juiz, o legislador e o redentor de toda a humanidade, como o organizador de todo o planeta, como o unificador dos filhos dos homens, como o inaugurador do há tanto esperado milênio, como o iniciador de um novo ciclo universal, como o fundador da suprema paz, como a fonte de suprema justiça, como o proclamador da maturidade de toda a raça humana, como o criador de uma nova ordem mundial e como o inspirador e instaurador de uma civilização universal. Para Israel, ele não era nem mais nem menos que a encarnação do Pai Eterno, o Senhor dos Exércitos, que desceu com 10 milhares de santos. Para a cristandade, o Cristo que voltou na glória do Pai. Para o Islã xiita, a volta do Imam Hussein. Para o Islã sunita, a descida do Espírito de Deus, Jesus Cristo. Para os zoroastrianos, o prometido Shahbaran. Para os hindus, a reencarnação de Krishna. Para os budistas, o quinto Buda. No nome do qual era portador, ele combinou os nomes do Imam Hussein, o mais ilustre dos sucessores do apóstolo de Deus, a mais brilhante estrela reluzindo na coroa mencionada na revelação de São João, e do Imam Ali, comandante dos fiéis, segunda das duas testemunhas, elogiadas naquele mesmo livro. Ele foi designado formalmente Bahá'u'lláh, nome este especificamente registrado no baião persa, que significa, a um tempo, a glória, a luz e o esplendor de Deus, e foi também denominado o Senhor dos Senhores, o mais grandioso nome, a beleza antiga, a pena do Altíssimo, o nome oculto, o tesouro preservado, aquele que Deus tornará manifesto, a mais grandiosa luz, o altíssimo horizonte, o mais grandioso oceano, o supremo céu, a raiz pré-existente, o subsistente por si próprio, o sol do universo, o grande anúncio, quem fala no Sinai, o peneirador dos homens, o injuriado do mundo, o desejo das nações, o Senhor do convênio, a árvore além da qual não há passagem. Por um lado, era ele descendente de Abraão, pai dos fiéis, através da esposa Cátura, e por outro, de Zoroastro, bem como Yazdijird, último rei da dinastia de Sassanian. Era descendente também de Jessé, e pertencia, do lado de seu pai, Mizar Abbas, mais conhecido como Mizar-Bozor, um nobre intimamente associado com os círculos ministeriais da corte de Fath Ali Shah, a uma das famílias mais antigas e de maior renome de Mazindarã. A ele, Isaías, o maior dos profetas hebreus, se referiu como a glória de seu Senhor, o Pai da eternidade, o príncipe da paz, o maravilhoso, o conselheiro, o rebento que sairá do tronco de Jessé, e o ramo que nascerá de suas raízes, que se estabelecerá sobre o tronco de Davi, que virá com mão forte, que julgará entre as nações, que ferirá a terra com a vara de sua boca, e com o assopro de seus lábios matará o ímpio, e que ajuntará os desterrados de Israel,
e os dispersos de Judá congregará desde os 4 confins da terra. Em seu louvor, Davi cantou seus salmos, aclamando-o como o Senhor dos exércitos e o Rei da glória. A ele fez Ageu referência como sendo o desejado de todas as nações. Zacarias como o renovo que brotará do seu lugar e edificará o templo do Senhor. Ezequiel exaltou como o Senhor que será rei sobre toda a terra, enquanto que Joel e Sofonias se referem a esse dia como o dia de Jeová, o segundo descrevendo-o como um dia de indignação, dia de angústia e assolação, dia de trevas e escuridão, dia de nuvens densas brumas, dia de buzina e alarido contra as cidades fortes e contra as torres altas. A esse dia, Ezequiel e Daniel aclamaram ainda como o dia do Senhor, e Malaquias o citou como o dia grande e terrível do Senhor, em que o sol da justiça nascerá e a saúde trará debaixo de suas asas, enquanto que Daniel predisse seu advento como o assinalador do término da abominação desoladora. Ao seu tempo, os livros sagrados dos seguidores de Zoroastro se referiam como sendo aquele em que o sol deveria parar por não menos que um mês. A ele deve Zoroastro ter aludido, quando, conforme a tradição, predisse que um período de 3.000 anos de conflito e contenção deveria preceder o advento do Salvador do mundo, o Sharbaran, que triunfaria sobre Ahriman e inauguraria uma era de beatitude e paz. Somente ele é subtendido na profecia atribuída ao próprio Gautama Buda, que diz deveria um Buda chamado Maitreya, o Buda da confraternização universal, na hora adequada, aparecer e revelar sua infinita glória. O Bhagavad Gita dos hindus, a ele se referiu como o Supremo Espírito, o 10º Avatar, a Imaculada Manifestação de Krishna. Jesus Cristo menciona-o como o príncipe deste mundo, como o Consolador, que convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo, como o Espírito da verdade que vos guiará em toda a verdade, que não falará de si mesmo, mas falará tudo o que tiver ouvido, como o Senhor da vinha, e como o Filho do homem que virá pela glória de seu Pai, nas nuvens do céu, com poder e grande glória, com todos os anjos celestiais ao seu lado e todas as nações reunidas perante o seu trono. A ele aludiu o autor do Apocalipse como a glória de Deus, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro, identificando sua revelação como o terceiro ai. Ele, além disso, exaltou sua lei como um novo céu e uma nova terra, como o tabernáculo de Deus, como a cidade santa, como a nova Jerusalém que de Deus descerá do céu, adereçada como a noiva ataviada para o seu marido. O próprio Jesus Cristo referiu ao seu dia como a regeneração, quando então o Filho do Homem se assentará sobre o trono de sua glória. São Paulo fez alusão à hora de seu advento como a hora da última trombeta, enquanto que São Pedro o anunciou como o dia do Senhor, em que os céus incendiados se desfarão e os elementos ardendo se difundirão. Mais tarde, ele descreve esse dia como a era de revivificação, a era da restituição de todas as coisas que Deus tem falado pela boca de todos os seus santos profetas desde o começo do mundo. Maomé, o apóstolo de Deus, a ele se refere em seu livro como o grande aviso e declara ser seu dia aquele em que Deus descerá, aureolado pelas nuvens, o dia em que teu Senhor virá e os anjos disporão em fileiras, e o Espírito se levantará e os anjos se alinharão em ordem. Nesse livro, em uma sura que se diz haver sido por ele denominada o coração do Alcorão, ele prognosticara em seu advento como o do terceiro mensageiro, quem se fez descer a fim de se fortalecer os dois que lhe precederam. Nas páginas desse mesmo livro, prestar a ele um ardoroso tributo ao seu dia, glorificando-o como o grande dia, o último dia, o dia de Deus, o dia do julgamento, o dia do juízo final, o dia da decepção mútua, o dia do desprendimento, o dia do suspiro, o dia do encontro, o dia quando se executaria o decreto, o dia em que o segundo toque da trombeta soará, o dia em que a humanidade se apresentará diante do Senhor do mundo, e todos a ele haverão de vir nas vestes da humildade,
o dia quando tu haverás de ver as montanhas, as quais consideras tão firmes, passarem com a passagem de uma nuvem. O dia em que as contas serão prestadas, o dia que se aproxima, quando os corações dos homens subirão até as gargantas, sufocando-os. O dia quando todos os que estão nos céus e todos os que estão na terra serão apavorados, salvo aquele que Deus se digne de salvar. O dia em que cada mulher que amamenta haverá de abandonar sua criança. Cada mulher prenhe livrar-se-á de seu fardo. O dia em que a terra resplandecerá com a luz de seu Senhor, e o livro será estabelecido. Os profetas haverão de se levantar, e as testemunhas, e se julgará entre eles com equidade, e ninguém será injuriado. O apóstolo de Deus, além disso, assim como o próprio Bahá'u'lláh atestou, comparara a plenitude de sua glória à lua cheia em sua 14ª noite. O Imam Ali, comandante dos fiéis, segundo o mesmo testemunho, havia identificado seu grau como aquele que, da sarça ardente no Sinai, conversou com Moisés. Do transcendente caráter de sua missão, o Imam Hussein, ainda segundo Bahá'u'lláh, dera testemunho como sendo uma revelação cujo revelador será aquele que revelou o próprio apóstolo de Deus. A seu respeito, o Sheikh Ahmad Asaí, arauto da era Babi, que prognosticara os estranhos acontecimentos que haveria entre os anos de 60 e 67, e categoricamente afirmara a inevitabilidade de sua revelação, havia, como foi mencionado anteriormente, escrito o seguinte: o mistério desta causa necessariamente há de ser tornado manifesto e o segredo desta mensagem deve ser divulgado. Mas não posso dizer, nenhum tempo posso determinar. Sua causa será conhecida depois de Rim, 68, isto é, após algum tempo. Syed Kazim Hasti, discípulo e sucessor de Sheikh Ahmad, outrossim escrevera: o Caim há de ser morto. Depois de haver sido ele trucidado, o mundo terá atingido a idade de 18. Em seu Sharihi Qasidi Ilamiyet, ele até fez uma referência ao nome Bahá. Além disso, à medida que seus dias se aproximavam do fim, declara ele significativamente aos discípulos: verdadeiramente digo, após o Caium manifestar-se-á, pois quando a estrela daquele se tiver posto, o sol da beleza de Hussein haverá de nascer e iluminar o mundo inteiro. Então se desdobrarão em toda a sua glória o mistério e o segredo mencionados por Sheikh Ahmad. Ter atingido aquele dia, o dia dos dias, é ter atingido a glória culminante das passadas gerações, e uma só bela ação realizada nessa era equivalente à piedosa devoção de incontáveis séculos. Não menos significativamente, o Bab exaltou-o como a essência do ser, como o remanescente de Deus, como o mestre onipotente, como a luz carmesim, toda circundante, como o Senhor do visível e do invisível, como o único motivo de todas as revelações precedentes, inclusive a revelação do próprio Caim. Ele o designara formalmente aquele que Deus haverá de tornar manifesto. Lhe fizera referência como o horizonte de Abha, no qual ele próprio vivia e residia. Seu título havia ele especificamente anotado, e sua ordem havia ele elogiado em sua mais conhecida obra, o Bayan Persa, revelando seu nome através de sua alusão ao filho de Ali, um verdadeiro e indubitável líder dos homens. Repetidas vezes, oralmente e por escrito, havia ele determinado, além da menor sombra de dúvida, o tempo de sua revelação e advertido aos seguidores que não deixassem o Bayan e tudo o que foi nele revelado, os excluírem dele, como se o fosse por um véu. Declara, além disso, ter sido ele o primeiro servo que nele acreditou, e que lhe prestava lealdade antes de serem criadas todas as coisas, que nenhuma referência sua a ele se poderia referir, que o germe de um ano de idade, que dentro de si encerra as potencialidades da revelação que há de vir, é dotado de uma potência superior às forças combinadas do Bayan inteiro. Ele havia ainda mais afirmado claramente que com todas as coisas criadas fizeram um convênio, relativo àquele que Deus haverá de tornar manifesto antes de ser estabelecido o convênio a respeito de sua própria missão. Prontamente havia admitido ser ele apenas uma letra daquele que o mais poderoso livro,
uma gota de orvalho daquele oceano ilimitado, e que sua revelação era apenas uma folha entre as folhas de seu paraíso. Que tudo o que for exaltado no Bayan nada mais será que um anel em sua própria mão, e ele mesmo um anel na mão daquele que Deus haverá de tornar manifesto. Aquele que ouvir assim como lhe apraz, para qualquer coisa que lhe possa aprazer, e por meio de qualquer coisa que lhe apraza. Declara inequivocamente se haver sacrificado inteiramente por amor a ele, haver consentido em ser amaldiçoado por sua causa e por nada haver ansiado, senão por martírio, no caminho de seu amor. Finalmente, ele inequivocamente profetizou: hoje o Bayan está na fase embrionária, no princípio da manifestação daquele a quem Deus tornará manifesto. Ficará evidente sua perfeição final. Antes que 9 anos tenha decorrido desde o começo desta causa, não se manifestará a realidade das coisas criadas. Tudo que até agora tens visto é apenas o germe, desde sua fase primitiva até o ponto em que o revestimos de carnes. Sê paciente até que testemunhes uma nova criação. Diz: abençoado, portanto, seja Deus, o mais primoroso dos criadores. Veio aquele a cujo redor tem revolvido o ponto do Bayan. É o testemunho confirmatório de Bahá'u'lláh a respeito da inconcebível grandeza e do caráter preeminente de sua própria revelação. Se todos os que estão no céu e na terra, afirma ele ainda, forem investidos neste dia dos poderes e atributos destinados às letras do Bayan, cujo grau é 10.000 vezes mais glorioso que as letras da era do Alcorão, e se cada um deles, todos sem exceção, com a rapidez de um volver de olhos, hesitassem em reconhecer minha revelação, haveriam de ser contados na vista de Deus entre aqueles que se desviaram e de ser considerados como as letras da negação. Potente é ele, rei do poder divino, assevera Bahá'u'lláh referindo-se a si próprio no Kitab-i-Khan, para extinguir, com uma só letra de suas admiráveis palavras, o alento da vida em todo o Bayan e seu povo, e com uma só letra, dotá-los de uma vida nova e duradoura e fazê-los se levantarem e apressarem a sair de seus sepulcros, de seus desejos vãos e egoístas. É estes, declara ele, além disso, o Rei dos Dias, o dia do próprio Deus, o dia que jamais será seguido pela noite, a primavera que o outono jamais atingirá, os olhos para os passados ciclos e séculos, dia para o qual tem ansiado a alma de todo profeta de Deus, de todo mensageiro divino, para o qual todas as diversas raças da terra têm anelado, através do qual Deus tem provocado os corações da inteira companhia de seus mensageiros e profetas, e além deles, o que vigiam seu sagrado e inviolável santuário, os habitantes do pavilhão celestial, os que residem no tabernáculo da glória. Nesta, a mais poderosa revelação, declara ele, além disso, todas as revelações do passado atingiram sua mais alta consumação, sua consumação final. E ainda, nenhum entre os manifestantes de antanho jamais apreendeu completamente a natureza desta revelação, e sim apenas em grau prescrito. Referindo-se a seu próprio grau, declara: se não fosse ele, nenhum mensageiro divino teria sido investido do manto de profeta, nem se teria revelado qualquer uma das sagradas escrituras. E por último, mas nem por isso menos importante, vem o tributo do próprio Abdu'l-Bahá ao transcendente caráter da revelação identificada em seu pai. Não apenas séculos, mas idades deverão decorrer antes que a estrela d'alva da verdade volte a brilhar em seu esplendor estival, ou apareça novamente na radiosidade de sua glória primaveril. O simples conhecimento da era inaugurada pela beleza abençoada, afirma ele mais adiante, teria bastado para abater os santos das eras passadas, santos que ansiosamente desejariam participar, por um instante apenas, de sua grande glória. Quanto aos manifestantes que no futuro descerão nas sombras das nuvens, que saibam, em verdade, é a sua afirmação significativa, que a respeito de sua relação à fonte de sua inspiração, estão à sombra da beleza antiga. Em sua relação, no entanto, à era em que aparecem, cada um deles faz qualquer coisa que queira. E finalmente vem esta, sua explicação iluminadora, expondo concludentemente a verdadeira relação entre a revelação de Bahá'u'lláh e a do Báb.
A revelação do Bab pode ser comparada ao Sol na posição que corresponde ao primeiro signo do zodíaco, o signo de Áries. Posição esta em que o Sol entra no equinócio vernal. A posição de revelação de Bahá'u'lláh, por outro lado, é representado pelo signo de Leão, a mais alta posição do Sol, a do solstício de verão. Isso significa que esta sagrada era é iluminada com a luz do Sol da verdade, brilhando de sua mais excelsa posição e na plenitude de seu resplendor, de seu ardor e sua glória. Si no sabes en qué día estás viviendo, te diré. Si no sabes en qué día estás viviendo, te diré. Este es el día de un pastor y un rebaño, y su nombre, su nuevo nombre, su nombre es Bahá'u'lláh. Con tus ojos debes verlo, con tus oídos escucharlo. Con tus ojos debes verlo, con tus oídos escucharlo. Él ha venido en la gloria de su Padre, y su nombre, su nombre, su nombre es Bahá'u'lláh. Y su ley que saldrá de Sion, en Sion, y su ley que saldrá de Sion, en Sion, sube hacia el sagrado monte de Carmelo, y su nombre, su nuevo nombre, su nombre es Bahá'u'lláh. Si no sabes en qué día estás viviendo, te diré. Si no sabes en qué día estás viviendo, te diré. Este es el día de un pastor y un rebaño, y su nombre, su nuevo nombre, su nombre es Bahá'u'lláh. Tentar um exame exaustivo das referências proféticas à revelação de Bahá'u'lláh seria, de fato, uma tarefa impossível. Disso a pena do próprio Bahá'u'lláh dá testemunho. Todos os livros divinos e as sagradas escrituras têm predito e anunciado aos homens o advento desta, a mais grandiosa revelação. Nenhum pode relatar adequadamente os versículos inscritos nos livros das épocas anteriores que prognostica esta suprema graça, esta mais poderosa doação. Em conclusão deste tema, parece-me que se deve tornar claro que a revelação identificada com Bahá'u'lláh anula incondicionalmente todas as revelações anteriores, sustenta sem reserva as verdades eternas que elas encerram, reconhece firmemente e absolutamente a origem divina de seus autores, preserva inviolável a santidade de suas escrituras autênticas, nega qualquer intenção de baixar o grau de seus fundadores ou de minar os ideais espirituais que inculcam,
classificam e correlacionam suas funções, reafirma seus objetivos comuns, imutável e fundamental, reconcilia suas pretensões e doutrinas que aparentemente divergem e prontamente e com gratidão reconhece suas respectivas contribuições ao gradativo desenvolvimento de uma mesma revelação divina. Sem hesitação, a revelação de Bahá'u'lláh admite que é apenas um elo em uma corrente de revelações progressivas, contínuas, suplementa seus ensinamentos com as leis e os preceitos que estejam de conformidade com os imperativos requisitos de uma sociedade que constantemente muda e com rapidez evolui e que sejam ditados por sua sempre crescente receptividade. E proclama seu desejo e sua habilidade para fundir e incorporar em associação fraterna, universal, as seitas e facções mutuamente opostas, nas quais elas se têm dividido em uma fraternidade que funciona dentro da estrutura e de acordo com os preceitos de uma ordem divinamente concebida, destinada a unificar e redimir o mundo. Essa revelação, aclamada como a promessa e a glória soberana das épocas e séculos passados, como a consumação de todas as revelações havidas no ciclo adâmico, inaugurou uma era de nada menos de 1000 anos e um ciclo destinado a subsistir por tempo não inferior a 5000 séculos. Assinalou o fim da era profética e o começo da era da realização das profecias. A duração do ministério do autor desta revelação jamais foi superada, e assim também a fecundidade e o esplendor de sua missão. Tal revelação nasceu, como já citamos, em meio das trevas de um calabouço em Teherã, abominável cova que antes servira de reservatório d'água para um dos banhos públicos da cidade. Bahá'u'lláh estava envolto em uma tétrica obscuridade, respirando o fétido ar, paralisado pela úmida e glacial atmosfera, suplicado com os pés no tronco e o pescoço curvado ao peso de fortes correntes, cercado de criminosos e degenerados da pior espécie, oprimido pela consciência da terrível desgraça que maculou o nome de sua bem-amada fé, amargurado pelos imensos sofrimentos de que foram vítimas seus primeiros defensores e pelos graves perigos com que tinham de se defrontar os remanescentes de seus prosélitos. Em hora tão crítica e sob tão aterradoras circunstâncias, o Supremo Espírito, como ele próprio o denominou, baixou e revelou-se personificado por uma jovem à sua torturada alma. Foi aquele mesmo Espírito que fora simbolizado na revelação zoroastriana, pelo fogo sagrado, na mosaica pela sarça ardente, na cristã pela pomba e na muçulmana pelo anjo Gabriel. Certa noite, num sonho, escreveu ele, recordando no crepúsculo de seus dias os primeiros sinais da divina revelação no âmago de sua alma. Estas exaltadas palavras foram ouvidas em toda parte. Verdadeiramente, nós te faremos vitorioso por ti mesmo e por tua pena. Não te aflijas pelo que te há acontecido, nem temas, porque tu estás em segurança. Muito em breve Deus levantará os tesouros da terra, homens que te auxiliarão por meio de ti mesmo e de teu nome, com que Deus revigorou os corações daqueles que o reconheceram. Em outra passagem ele descreve, concisa e significativamente, o choque da violenta força do chamado divino sobre seu inteiro ser. Um acontecimento que recorda vivamente a visão de Deus que prostrou Moisés num desmaio e a voz de Gabriel que provocou em Maomé tal abatimento, que buscando refúgio em sua casa, rogou a sua mulher, Khadijah, que o escondesse sob o seu manto. Durante os dias em que permaneci na prisão de Teherã, são suas próprias memoráveis palavras. Embora o peso esmagador das correntes e o nauseabundo ar ambiente pouco me permitissem dormir, contudo, em tais raros momentos de repouso, tinha a sensação de alguma coisa estar fluindo de minha cabeça para o meu peito, assim como uma poderosa torrente que, vertendo de uma altíssima montanha, se precipitasse ao solo. Em consequência, cada fibra de meu corpo ardia como fogo. Em tais momentos, minha língua dizia coisas que nenhum homem poderia suportar. Em seu Saratul Haikal, a Sura do Templo, ele assim descreve aqueles momentos emocionantes em que a jovem, simbolizando o Supremo Espírito, proclamou sua missão a toda a humanidade. Enquanto mergulhado em amarguras, ouvi uma voz, a mais doce e maravilhosa, a chamar sobre minha cabeça. Voltando meu rosto, vi uma jovem,
personificação do nome de meu Senhor, suspensa no espaço diante de mim. Tão jubilosa estava em sua própria alma, que seu semblante irradiava a graça divina, e suas faces inflamavam-se com o esplendor do Todo Misericordioso. Pairando entre o céu e a terra, fez uma exortação que cativou o coração e a mente dos homens. Deu-me a conhecer as boas novas que alegraram todo o meu ser e as almas dos honrados servos de Deus. Apontando para a minha cabeça, dirigiu-se a todos os que estavam nos céus e a todos os que estavam sobre a terra, dizendo: Por Deus, este é o mais amado em todos os mundos, mas ainda não compreendeis isso. Ele representa a formosura de Deus entre vós e o poder de sua soberania em vosso seio. Saberíeis, se vos fosse dado entender. Este é o mistério de Deus e seu tesouro, a causa de Deus e sua glória, para todos os que estão nos domínios da revelação e nos reinos criados. Saberíeis, se estivesseis entre aqueles que percebem. Em sua epístola a seu adversário real, Nasir-Din Shah, que foi revelada no auge da proclamação de sua mensagem, ocorrem estas passagens que derramam luz mais intensa sobre a divina origem de sua missão. Ó Rei, eu não era, senão um homem entre muitos, adormecido no meu leito, quando eis que o bafejo do Todo-Glorioso soprou sobre mim, dando-me a conhecer tudo quanto tem existido. Isto não parte de mim, mas de alguém que é o Todo-Poderoso e Onisciente, e que me ordenou levantar-se a voz entre o céu e a terra. Por isso me aconteceu aquilo que fez correrem as lágrimas de cada homem compreensivo. Isto é apenas uma folha agitada ao vento da vontade de teu Senhor, o Todo-Poderoso, o Glorificado. Suas origens imperiosas alcançaram-me e levaram-me a louvá-lo entre todos os povos. Sentia-me como morto quando foi proferida sua determinação. A mão da vontade do teu Senhor, o compassivo, o misericordioso, transformou-me por minha vida. Assegura ele em outra epístola. Não me revelei por minha vontade, mas Deus, por sua própria vontade, quis manifestar-me. E ainda, sempre que eu procurava entregar-me ao silêncio e repouso, eis que a voz do Espírito Santo à minha direita despertava-me, e o Supremo Espírito aparecia-me. O anjo Gabriel me encobria com sua sombra, e o Espírito da glória se agitava dentro de meu peito, concitando-me a levantar e a romper meu silêncio. Tais foram as circunstâncias sob as quais o sol da verdade despontou na cidade de Teherã, cidade que por tão grande distinção foi glorificada pelo Bab como a terra sagrada e cognominada por Bahá'u'lláh, a mãe do mundo, a origem da luz, o lugar da revelação dos sinais do Senhor, a fonte de alegria de toda a humanidade. Os primeiros raios desta luz de incomparável esplendor, como já descritos, tiveram seu aparecimento na cidade de Shiraz. O limbo desse astro aparecia agora no horizonte de Siarchal de Teherã. Seus raios se espalhariam 10 anos depois em Bagdá, rompendo as nuvens que em seu nascer, naquelas sombrias regiões, lhe havia obscurecido o esplendor. Estava destinado a atingir seu zênite na remota cidade de Adrianópolis e a desaparecer, afinal, nas vizinhanças da fortaleza de Acca. Foi necessariamente lento e gradativo o processo pelo qual tão deslumbrante revelação foi demonstrada aos homens. O primeiro vislumbre da luz, percebido por aquele que a transmitiria à humanidade, não foi acompanhado nem sequer imediatamente seguido por uma exposição completa de seu caráter a seus companheiros, tampouco a seus parentes. Não menos de 10 anos teriam que decorrer até que suas implicações de tão vasto alcance fossem diretamente divulgadas, até mesmo àqueles que mais de perto privavam com ele. Durante esse período de grande fermentação espiritual, aquele que recebera tão importante mensagem antecipava com paciência a hora em que pudesse aliviar sua alma sobrecarregada, tão cheia de poderosas energias resultantes da nascente revelação divina. Tudo o que ele fez no decorrer deste intervalo predeterminado foi dar a entender, em velada e alegórica linguagem, em epístolas, comentários, preces e tratados, os quais foi movido a revelar, que a promessa do Bab já havia sido cumprida, e que ele próprio era o escolhido para essa missão. Alguns condiscípulos seus, destacáveis por sua sagacidade e devoção à sua pessoa,
perceberam a radiação de ainda não revelada glória que lhe inundara a alma, e teria divulgado o seu segredo, proclamando-o aos quatro ventos, se não fosse a sua influência repressora.